E se você entender o que eu estou te mostrando, você vai perceber que não é a questão de oração, porque às vezes a gente acha que uma pessoa espiritual é porque ela ora bastante. Às vezes a gente acha que uma pessoa é espiritual porque ela fala em línguas. E eu estou aqui não falando negativo, tá? Se você não fala em línguas, busca falar em línguas. 1 Coríntios está escrito. Aquele que fala em línguas estranhas, a si mesmo se edifica. Quem não quer se edificar aqui também, espiritualmente, crescer, desenvolver? Mas não são estas coisas que nos tornam realmente espirituais. É quando nós conseguimos fazer estas coisas e entendermos onde estamos, quem somos, o que Deus espera. Quando a minha cosmovisão, ela começa a se ampliar. Isto é, eu começo a entender a mente de Cristo. Aí sim eu encontro-me com o texto de Paulo aos Coríntios. Ter a mente de Cristo. A minha espiritualidade só vai ser adulta quando eu realmente entender isso e tiver a mente de Cristo. Tem muita gente que ora, eu conheci vários, ora. Até hoje, estão orando, mas espiritualidade, zero. Profetiza, mas zero. Conheço vários. Porque segmentaram, isso que eu falei, desfragmentou, acham que algumas coisas assim são significado de espiritualidade. Por isso que eu disse, tenho medo quando a gente começa, né, a desfragmentar e não entender o todo. Essas marcas de espiritualidade madura que nós falamos encontrados em Jesus Cristo, eu penso que só foram possíveis por causa da cosmovisão que Jesus possuía a respeito de si, na relação com o Pai, com a humanidade e com o mundo criado. Acredito que se buscarmos ter uma relação madura com o Pai, o Espírito Santo desenvolverá em nós uma cosmovisão a respeito de nós, da nossa relação com o Pai e com o mundo também que vivemos, como a cosmovisão que Jesus possuía. Então nós teremos a mente de Cristo e então alcançaremos uma espiritualidade madura. O reflexo de uma espiritualidade madura se mostrará em nossas orações, em nossas meditações, em nosso tempo de jejuns, em nossa oração em línguas. Verdade. Mas principalmente na forma como lidamos com o nosso próximo e com o mundo criado por Deus. Nossas orações não estarão mais centradas em nós e no círculo de relações próximas a nós. Quando oramos por emprego, para os nossos filhos ou para nós mesmos, iremos nos lembrar que existem diversos irmãos conosco. Nossa linha horizontal se amplia e aí eu vou me perceber e vou começar a orar pelo emprego para o meu próximo. Deus, sabe aquela vaga que eu estava buscando? Deixa para lá. Olha, eu tenho um irmão, Senhor, que está precisando do emprego. E eu me alegro se o Senhor der um emprego para ele. Senhor, sabe aquela cura que eu estou buscando no Senhor? Porque Senhor, eu sei que tem uma irmã, ela está precisando mais do que eu do seu socorro. Sabe, quando você começa a amadurecer, a vida do outro se torna mais importante para você, você vai para a cruz, meu irmão. Você abre mão de si, Jesus fez isso. Isso é o verdadeiro sacrifício. Ah, mas a gente acha que é espiritual. Senhor, você sabe aquele emprego que eu estou querendo? Derruba meu chefe, eu quero o lugar dele. Às vezes nós oramos e nós sequer pensamos no outro. Nós só estamos pensando no benefício para nós mesmos. Quando nós orarmos por emprego, lembre que tem milhões de pessoas neste país, milhares de pessoas que estão ganhando menos que um salário mínimo. Fala, Deus, olha para todas estas pessoas. Eu vou me alegrar se o Senhor mudar a economia do nosso país, se o Senhor mudar a política, eu não sei, mas que essas pessoas tenham trabalho,
elas possam ter uma vida digna. Eu sei que o Senhor é o meu Deus e que no tempo certo o Senhor vai também me suprir. Mas o meu coração chora por estas vidas. Quando nos sentimos injustiçados porque meu irmãozinho me feriu. Em vez de eu, buscar Deus para... Eu vou falar um negócio esse dia. Eu estava com a Silvana, minha esposa está ali para não deixar eu mentir. Você vai passando o canal, né? Aquelas coisas de pegar o controle, fica... E aí eu passei, tinha um pastor falando, eu falei, deixa eu parar um pouquinho para ouvir esse pastor, né? E o pastor disse o seguinte, eu não peguei toda a mensagem, tá? Eu peguei um pedaço só, e também não quero fazer aqui nenhuma conclusão definitiva, mas ele leu um texto e disse, eu oro para Deus, ele disse isso eu peguei, eu oro para Deus, até eu ver os meus inimigos, ele falou, prostrados, mas ele não estava falando prostrado de salvar não, ele falou assim, eu quero ver eles arrebentados, ele falou assim, isso é espiritualidade. Jesus disse para nós orarmos pelos nossos inimigos, para abençoá-los, para eles serem salvos, para eles se tornarem irmãos nossos, para fazer, eu oro pelo meu inimigo, para que ele se torne meu amigo, meu irmão em Cristo, ele venha junto comigo louvar a Deus, eu não tenho inimigo. Quando nós formos orar pelos nossos irmãos que estão com Covid, e não devemos deixar de orar, mas nós não podemos simplesmente ignorarmos que o mundo está com Covid. Precisamos nos lembrar das outras famílias que nós não conhecemos, mas que também estão chorando, padecendo. Nós precisamos começar a perceber que nós somos um. Cristo nos chamou e nos fez um. Nós cantamos aqui hoje pela manhã, né? Nos fez um. Mas quanto um eu sou com o outro que a necessidade e a dor dele me afeta? Nós precisamos estender essa relação horizontal. Enquanto eu mantenho a minha relação vertical saudável, eu vou conhecendo o amor de Deus, eu vou descobrindo que Deus não é só meu Pai, Pai nosso, que o pão não é só meu, o pão que Ele dá é nosso. E que aí eu posso começar a dividir dentro das minhas limitações, mas do que eu puder eu vou começar aos poucos a fazer. Nos veremos dessa forma na dor e na alegria de cada ser humano. Nos veremos responsáveis pela intercessão do mundo e não apenas pelo nosso círculo familiar e relacional. Continuaremos sim orando por nossos filhos, continuaremos. Por nossos familiares. Mas não conseguiremos deixar de orar pelo mundo, pelas demais pessoas, pelos aqueles que vierem a crer, pois nós nos sentiremos responsáveis por todos, porque a vida do Espírito nos conecta com o mundo todo, com todos, porque o Espírito de Deus paira sobre toda a terra, o Espírito de Deus se move sobre todos os lugares onde você não está, mas Ele está. E aí nós começamos a nos conectar por meio do Espírito com tudo, com todos. Assim Jesus enxergava as coisas, e assim Jesus procedia e andava. E assim como Jesus, compreenderemos que nossa família é todos que confessam a Ele como Senhor e Salvador. Entenderemos, assim como Jesus, que Deus quer alcançar todos os homens da terra com seu amor. A relação entre nós, irmãos, com as demais pessoas também será dominada por um sentimento altruísta. Estaremos sempre prontos a considerar o outro com maior honra. Estaremos sempre dispostos a perder algo para que o outro ganhe. Teremos o mesmo sentimento de Jesus. Ele não fez nada por ambição egoísta ou por vaidade, diz o apóstolo Paulo. Assim devemos proceder uns com os outros.
Assim devemos proceder em todas as nossas relações. Filipenses, capítulo 2, verso 3 ao 5. Nada, diz o texto, façam por ambição egoísta ou por vaidade. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. É tão claro. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Estenda a tua mão. A tua espiritualidade, ela precisa ser cada vez mais horizontal. Uma espiritualidade madura e vertical, ela vai se transformando cada vez mais horizontal. Você não cuida mais só dos seus interesses, você começa a cuidar dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Maior prova de que Jesus fez isso é a cruz. Ele morreu cuidando dos nossos interesses. Cuidar dos interesses dos outros é sermos solidários uns com os outros. É sermos solidários com as famílias de nossa igreja. Cuidar dos interesses dos outros é viver de maneira sustentável também. É assumir a responsabilidade com o mundo criado e com as necessidades das demais pessoas no mundo. É pensar em que mundo você está deixando para a futura geração. É orar por eles hoje, como Jesus orou por nós e morreu por nós antes mesmo que viéssemos a existir. É ser altruísta hoje, para que a futura geração encontre um mundo melhor. Abra mão. É coisas simples, básicas. Como já diz, né, alguns, sabe aquele banho prolongado demais? Abra mão um pouquinho, pensa na futura geração que pode ficar sem água. Sabe aquele lixo que você joga assim pelo carro? Para de jogar um pouquinho, pensa na futura geração. Que tipo de mundo eles vão ter se você continuar fazendo isso? Seja um pouco mais responsável, não cuide só dos seus interesses, mas também pense nos interesses dos outros. A Bíblia, eu estou encerrando já, a Bíblia nos ensina a vivermos comunitariamente. Jesus nos fez um com todos os povos, de todos os tempos. A lógica da revelação de Deus para a vida é a vida em unidade, solidária, altruísta. A lógica da vida em Deus é se alegrar fazendo o outro feliz. Não se alegrar em si mesmo, é fazendo o outro feliz. Se esse copo d'água, você pode pensar nele das mais diversas formas, quem sabe o último copo d'água da face da terra. Secou tudo. Ou você pode pensar nisso aqui como, sei, um ministério, ou qualquer outra coisa que você possa ambicionar, desejar, seja um emprego, trabalho. Mas o que se espera de você como cristão, ainda que esse fosse o último copo d'água,
a tua boca toda rachada, seca, e você olha para o lado, e aí você vê alguém ali também toda, né? Com a boca do mesmo jeito, rachada e seca, é que você chega e estenda e fala, tô. E ver aquela pessoa beber a água, vai dar a você a sensação de que você bebeu a água, porque você vai se alegrar na alegria do outro. É isso que Deus espera de nós. Mas às vezes nós cristãos olhamos para o lado, deixa eu beber logo antes que ele me pede. Portanto, queridos, eu vou encerrar dizendo para você que uma espiritualidade madura é marcada por uma atitude altruísta diante de Deus e diante de toda a sua criação. Vamos, cada um de nós, buscar viver uma espiritualidade como Cristo viveu. Se você deseja isso, ser espiritualmente maduro, você precisa morrer. Tudo começa por aí. Você precisa morrer para si mesmo. E começar então a ver o mundo através dos olhos de Deus.